Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha feito uma compra pela internet e no dia marcado para entrega nem saí de casa. Fiquei ali esperando até para não correr o risco de haver um desencontro. De repente, inclusive, acompanhei pelo aplicativo o trajeto do entregador. E até uma mensagem dele eu recebi quando já estava quase chegando em casa. Fiquei ali na frente, aguardando por ele, até que de repente encostou aquele carro. Só não imaginei aquela surpresa quando aquele rapaz desceu do carro com aquele embrulho na mão. Aliás, não sei qual de nós ficou mais surpreso, se eu ou se ele. Quando bateu os olhos em mim, ele até meio que diminuiu a marcha assim da caminhada e ficou olhando para mim com aquela expressão de assustado. Não vou mentir, me senti exatamente igual quando bati os olhos nele, porque a gente se conhecia. Tínhamos trabalhado juntos na mesma empresa. Já devia fazer uns 6, 7 anos que tínhamos perdido contato. Ele acabou se refazendo do choque, aí se aproximou e ficou me olhando assim meio confuso. Não estou acreditando. É você mesmo, Nick? Meu Deus, quanto tempo? Pois é, faz um tempão, né? Quer dizer que está trabalhando com entrega agora? Pois então, a gente tem de se virar como pode, né? Você não vai acreditar, mas quando eu peguei o teu pacote para entregar, quando vi o nome da pessoa, lembrei de você na mesma hora. Até porque era o mesmo sobrenome, né? Capaz que você lembra até do meu sobrenome. Claro que eu lembro. Tanto que, repito, pensei em você no mesmo instante. Só que, quando que eu pude imaginar, né? Que pudesse ser exatamente você? Nunca na vida. Aqui que você mora, então, é? Ele falou aquilo e passou os olhos assim pela fachada da casa. Depois, olhou para mim de novo. Falou que eu estava bem, estava bonita. Também o examinei, até porque, imagine, você ficar 6, 7 anos sem ver uma pessoa e depois, de repente, encontrá-la assim, um completo acaso, né? Cheguei a dizer para ele, você também não mudou quase nada. Ele queria saber se eu continuava trabalhando na empresa de antigamente, onde trabalhávamos. Falei que não, que tinha saído pouco tempo depois que ele pediu a conta e estava trabalhando agora numa empresa de informática. Depois ele perguntou, mas e aí? Você casou? Teve filhos? Não, estou sozinha. Ainda moro com a minha mãe. E você? Então, já eu casei, quer dizer, fui morar junto, né? Mas acabou não dando certo e aí eu separei. Também estou sozinho agora, morando com meu irmão. Ah, é? E você não teve filhos com essa mulher? Ele só balançou a cabeça e depois mudou de assunto. Repetiu que jamais esperava me reencontrar, que inclusive já tinha até me procurado na rede social, mas que nunca tinha achado nenhum perfil meu. Olha, foi uma coisa realmente surpreendente. Eu também não esperava reencontrá-lo. Na época em que a gente trabalhava junto, o Claudinei gostava de mim. Quer dizer, eu não sabia assim ao certo o que ele sentia. Se era só atração, se era vontade de sair comigo, simplesmente, ou se tinha alguma coisa de sentimento. Mas ele vivia me fazendo proposta para sair. Só que naquele tempo, ele sinceramente não despertava nenhum interesse em mim, pelo menos não desse tipo. Era um cara bonito, um cara bacana, mas eu gostava de outro rapaz. Embora esse outro não estivesse nem aí para mim. Olha, eu podia até, de repente, ter dado oportunidade ao Claudinei para ele se aproximar, mas por gostar desse outro, toda vez que ele me chamava para sair ou se aproximava, sabe, eu já o cortava de saída, coitado. Só recebia negativa de mim.
para não dizer que nunca houve nada entre nós, um dia rolou um beijo. Mas foi um beijo roubado. Ele me beijou sem eu esperar. E tanto foi roubado que eu fiquei bravo com ele. Um tempo depois, ele acabou pedindo a conta e saiu da empresa. Eu também não fiquei muito tempo lá. Também saí da firma e, no fim, acabamos realmente perdendo o contato. Nunca mais eu soube dele e, com certeza, ele também nunca mais soube de mim. Quis o destino que tantos anos depois a gente se reencontrasse ali naquela circunstância. Ele tinha o meu número, claro, né? Até porque era com ele que eu estava me comunicando a respeito da entrega. E depois de me entregar o pacote, ele falou: escuta, posso te ligar qualquer dia aí pra gente conversar mais? Falei que sim. Aí nos despedimos e ele então seguiu o seu caminho. Sabe, depois desse reencontro, lembro que eu fiquei lembrando dele e dos outros colegas lá da empresa, daqueles tempos quando a gente trabalhava junto. Nem era tanto tempo assim, né? Mas olha, a sensação que eu tinha era de que tudo aquilo tinha acontecido há séculos. Daquele pessoal, inclusive, eu quase nem lembrava mais. Tinha perdido contato com todo mundo. Em resumo, ele realmente me ligou depois. Aí a gente combinou de se ver no outro dia. Ele tinha as correrias dele, aquelas entregas. Eu também trabalhava bastante. Até que deu certo da gente se encontrar. Fomos a um lugarzinho bem bacana ali no Santa Quitéria. Nossa, acho que a gente nunca tinha conversado tanto. Relembramos o passado. Ele, inclusive, entrou naquele assunto a respeito de nós dois. Monique, naquele tempo, você lembra, né? Eu arrastava um caminhão por você, lembra? Só que você nunca me deu a minha, né? Ah, Claudinei também não é assim, né? Até porque você sabia que eu gostava daquele cara. Saber eu sabia, né? Mas, pelo que me lembro, você me falava que eu gostava dele, mas pelo que eu sei, não tinha nada entre vocês dois. Ter não tinha, mas de qualquer modo, eu me sentia presa a ele, de algum modo. Falei aquilo e depois ainda acrescentei. Se bem que, no fundo do fundo, você tem razão. Era bobeira minha. Eu devia ter me tocado, né, que não daria em nada. Talvez se eu tivesse te dado uma chance, né, tudo fosse diferente. Quer saber de uma coisa? Seria mesmo, isso eu te garanto. Porque eu gostava de você, de verdade. Quem garante que hoje a gente não estaria junto? Olha, foi inevitável, porque a gente comentando daquele episódio, sabe, dessa minha paixão pelo aquele outro cara, e ele falando que gostava de mim, que talvez a nossa vida fosse bem diferente, quem sabe até estivéssemos juntos até aquele dia, sabe, que não acabou mudando o clima ali, à nossa volta. Porque a gente começou a falar de sentimentos, e para minha surpresa, ele falou aquilo. Você quer saber mesmo? Apesar de todo o tempo que passou, acho que eu nunca consegui te esquecer completamente, sabe? Você não sabe como eu me senti quando eu te vi aquele dia na minha frente, quando fui fazer a entrega. Não sei se você reparou, mas eu estava até tremendo. Falei que não tinha reparado, mas que era um pouco de exagero dele, né? Até porque ele já tinha até se casado. E nessa hora ele interrompeu. Tudo bem, eu até casei, mas não deu certo. E agora eu percebo por que o meu casamento não engrenou. É porque eu ainda tinha uma lembrança de uma moça do meu passado, de quem eu gostava, mas que não gostava de mim, gostava de outro. Acho que ela ficou na minha cabeça esse tempo todo. Levei meio na base da brincadeira quando ele falou aquilo. Até por conta do tempo, né, que já tinha passado. Mas da minha parte, não vou mentir. Aquela conversa estava me deixando meio sentimental, sabe? E como se estivesse lendo o meu pensamento, ele logo
tomou aquela iniciativa, até porque deve ter percebido, né? Que eu estava meio que indo naquela conversa romântica dele e acabou me dando um beijo na boca. Foi mais ou menos como aquele que ele tinha me roubado muitos anos atrás. Com uma diferença. Desta vez eu não briguei com ele. E mais do que isso, deixei o beijo acontecer. E quer saber? Pensa num beijo gostoso. Na verdade, depois do primeiro, veio o segundo, o terceiro, até que, no meio daqueles beijos todos, eu escutei aquele barulhinho de celular vibrando. Era o telefone dele, estava no bolso. Alguém devia estar ligando para ele. Eu até perguntei se ele não ia atender, mas ele só falou aquilo. Deve ser o meu irmão querendo saber que horas que eu vou voltar para casa. Será? Veja, de repente é algo importante. Ele não queria ver. Falou que devia ser lá da casa do irmão, até porque ele tinha um horário certo para jantar e ele não tinha. Mas como eu insisti que ele atendesse, quando fez menção de pegar o aparelho do bolso, o danado parou de vibrar. Ele não perdeu tempo. Já veio para o meu lado de novo, engatando aquela sequência de beijos. A sessão continuou. Depois ele me convidou para ir a um outro lugar, como costuma acontecer, né? Com a maioria dos homens. E apesar de estar me sentindo bem atraída e bem sentimental, achei melhor a gente não avançar. Afinal de contas, embora a gente já se conhecesse há muito tempo, era só o nosso primeiro encontro. Em resumo, passamos a nos falar praticamente todos os dias. E sabe, ele me escrevia coisas tão bonitas que foi inevitável ir me apegando cada dia mais. Olha, até me arrependi de não ter lhe dado uma chance lá no passado. Quando ele falou que era apaixonado por mim, fui uma tonta. Fiquei correndo atrás de quem não estava nem aí para mim, não queria nada comigo, enquanto tinha um rapaz ali, bacana, sabe, que gostava de mim de verdade. Mas é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. E olha, se o destino tinha nos reaproximado daquele modo, assim tão inesperado, era porque devia ter alguma coisa boa reservada pra gente. Principalmente porque tudo aconteceu num momento da nossa vida, minha e dele, em que nós dois estávamos sozinhos. Não devia ser só coincidência, né? Pelo menos foi o que eu pensei. Aquele nosso reencontro foi mesmo uma coisa do destino. Fomos levando, trocando mensagens, nos falando por chamadas de vídeo, nos vendo sempre que era possível. E a cada dia que passava, eu mais tinha certeza de que tinha sido um reencontro providencial. Às vezes, sabe, eu até pensava, meu Deus, se eu tivesse dado aquela chance que ele pedia no ano passado, quem sabe a gente tivesse até casado, tido filhos. Por que não? Lembro que a primeira vez que a gente fez amor, tudo foi simplesmente maravilhoso. O que só serviu para eu me encantar ainda mais. Até que depois de 3 meses e pouco, não sei o que aconteceu, mas a gente ficou 5 dias sem se comunicar. O celular dele só dava desligado e ele também não entrava em contato comigo. Fiquei aflita. Cheguei até a pensar que ele pudesse ter sofrido um acidente. Quem sabe, a gente sempre pensa o pior, né? Só Deus sabe a preocupação nesses dias em que estive sem notícia nenhuma dele. Aliás, foi nessa fase que eu me dei conta do quanto estava gostando dele, de verdade, mais do que eu podia imaginar. Só eu sei a falta que ele me fez.
Sentia falta até das mensagens que ele mandava. Vai entender o que se passa, né? No coração da gente. Lá atrás, quando ele vivia atrás de mim, sabe? Eu não queria nada com ele. E agora, estava ali sofrendo com aquela falta de notícia, sendo tomada por aquela aflição. Até que chegou mensagem no meu telefone, uma mensagem de áudio. Comecei a tremer quando vi que era alguma coisa dele. Oi, Monique, desculpe o sumiço, tá? Mas é que aconteceram umas coisas meio complicadas comigo. Depois a gente conversa e eu te explico tudo, tá bom? Olha, dei graças a Deus. Pelo menos isso, né? Ele estava bem. Pelo jeito, embora ele tivesse dito que tinha acontecido coisas, não era nada grave. Só de ouvir a sua voz, já me acalmei um pouco, me senti mais aliviada. Só que eu não queria esperar. Queria saber naquela hora mesmo o que tinha acontecido. Por que ele tinha sumido daquele modo? Sem mandar sequer uma mensagem, um oi. Insisti que ele me contasse. Mas ele falou que era melhor a gente conversar depois, pessoalmente. Mas demorou 3 dias para termos essa conversa. Ele foi me enrolando, transferindo de um dia para o outro. Podia ser impressão minha, mas ele não estava legal. Ele estava estranho. Não sei, eu não sabia exatamente o que, mas alguma coisa devia ter acontecido. Quando finalmente nos vimos, tudo pareceu para mim assim tão fora de contexto. Não sei, parecia até que não era ele. Para se ter uma ideia, ele me deu um beijo tão xoxo assim quando a gente ficou frente a frente. Foi tudo muito diferente do que eu imaginava. E quando ele me falou aquilo, eu estremeci. Então, eu não queria ter escondido isso de você. Devia ter contado, né, desde o começo. Sei que você vai ficar brava comigo, mas o que é que você está querendo dizer, Claudinei? Fala de uma vez. Por que eu fiquei brava? O que você andou escondendo de mim? Eu perguntei, mas já fui eu mesma formulando respostas na minha cabeça, imaginando que ele ia responder, até que ele falou. É que eu não fui totalmente sincero com você quando falei que tinha me separado. Na verdade, eu estava querendo me separar, mas a Joyce descobriu que estava grávida agora e... Você está falando sério? Infelizmente estou. Quer dizer que você ainda é casado? E que história é essa de que ela está grávida? Não, eu não acredito que você escondeu isso de mim, Claudinei. Eu ia te contar. Só que eu queria resolver tudo com ela antes, né? Eu ia me separar de verdade. Só que essa gravidez, ela acabou me forçando a adiar um pouco a minha decisão. Eu não estou acreditando nisso. Você não podia esconder isso de mim. E o que tem isso a ver com o teu sumiço? Foi por causa dela que você ficou todos esses dias aí sem atender o telefone, sem mandar uma mensagem? É que ela teve uma complicação. Ela ficou sabendo de nós dois. Foi isso que houve. Ela soube que eu ia pedir a separação para nós dois a gente ficar junto. Aí teve uma crise e quase perdeu o bebê. Por isso que eu sumi durante uns dias. Olha, eu me senti tão mal. Segundo ele, o bebê e a mãe agora estavam fora de perigo. Mas para não haver mais nenhum risco, ele contou que tinha falado para essa Joyce que havia se afastado de mim, terminado comigo de vez, embora na verdade não fosse isso que ele queria. Sim, porque embora tenha dito isso para ela, que ia se afastar definitivamente, totalmente de mim,
me olhando com aquela cara de cachorro. Ele falou que não era isso que ele queria. Porque ele queria continuar comigo, porque me amava. Quando entendi o que ele estava me propondo, olha, eu fiquei mais louca da vida ainda. Porque na prática, ele queria que eu fosse sua amante. Não podia se separar da mulher, naquele momento, por causa do risco de ela ter outra crise, outra complicação, até perder o bebê. Mas queria ficar comigo também. Olha, eu fiquei tão revoltada. Fui curta e grossa. Se você tivesse me contado isso tudo desde o começo, não teria acontecido nem mesmo um beijo entre nós. Que tipo de mulher que você pensa que eu sou? Você foi um cafajeste comigo. E agora vem me propor que eu seja tua amante? Saia da minha frente. Acabou. A gente fica por aqui. Não me procure nunca mais. Foi a última vez que eu vi. A última vez que falei com ele, inclusive, porque depois disso, sinceramente, aconteceu o contrário daquele episódio de alguns dias atrás. Dessa vez, fui eu que sumi. Quem deixou o celular desligado e depois sumiu, dessa vez fui eu. Ele, inclusive, esteve em casa atrás de mim algumas vezes. Mas eu sempre pedi para o pessoal dizer que eu não estava. Puxa vida. Ele não agiu certo comigo, como um homem de verdade. Escondeu que ainda estava casado e, pior, que a mulher estava grávida. Tudo bem, depois ele me contou. Só que eu não queria ser amante de ninguém. Não nasci para essa vida. Tenho orgulho. Tenho vergonha na cara. Tenho amor próprio. Suficiente para não me sujeitar a isso. Quando mandei para bem longe de mim, eu sabia que ia sofrer porque eu já estava gostando dele. Mas quer saber, não me arrependo. Acabei me envolvendo mais do que esperava. E agora não tenho escolha, a não ser dar tempo ao tempo, para ver se consigo tirar essa paixão da cabeça. Para ver se consigo abrandar essa dor aqui na minha alma, cicatrizar essa ferida aqui no meu coração.